Queridos e amados irmãos, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Prosseguimos, meus irmãos, a nossa caminhada de reflexões neste tempo comum, nos aproximando para o tempo da Quaresma. Vamos acompanhando a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, no anúncio do Evangelho, a caminhada dos apóstolos ao seu lado, e, enfim, o processo de evangelização que vai se desenvolvendo por conta do início do trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo depois do seu batismo. E o Evangelho de hoje nos conta um episódio muito interessante. É o capítulo 3 e os versículos 31 a 35 do Evangelho de Marcos, na qual ele conta que chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É uma palavra que tem tido algumas interpretações aí por parte de diversos anunciadores do reino de Deus e, consequentemente, nestas interpretações, cabe o devaneio e a experiência particular de cada um. Ora, enquanto a família segundo a carne está fora, a família segundo o compromisso da fé está dentro, ao redor de Jesus. A sua verdadeira família é formada por aqueles que realizam na própria vida a obra da salvação. E aí, meus irmãos, cabe aquela pergunta, as pessoas inquirem: mas como ele desprezou a mãe, ele desprezou os irmãos? Não. Ele estabeleceu um outro tipo de interpretação para os laços familiares. Estes laços familiares que nós, muitas vezes, não ligamos importância para eles. E que é preciso verdadeiramente analisarmos, pois partem necessariamente do plano de Deus, que nos coloca aqui num ciclo familiar. Pai, mãe, irmãos, seres distintos, seres individuais no sentido pessoal, né? Cada um com sua individualidade, personalidade, inteligência, vontade, coração, mas congregados por laços transcendentais. Saímos para cumprir o plano de Deus aqui na Terra, nascendo na família tal. Na família tal estão um pai e uma mãe. Nós não os conhecíamos. Eles não nos conheciam. Ou nos conheciam e nos aceitaram. Como interpretar os laços familiares? Por exemplo, os parentes de Jesus que não o acompanharam. Maria sabia da missão de Jesus. A ela foi revelada a missão de Jesus. Os irmãos, os parentes de Jesus, conforme está escrito no Evangelho, também sabiam desta missão de Jesus, porque era um assunto de família. Jesus não manifestou a sua divindade somente a partir do dia que ele começou a pregar o Evangelho, mas durante toda a sua vida. A palavra diz que o menino crescia em graça e sabedoria diante de Deus. Aluno exemplar das sinagogas, onde verificava a Escritura e se situava a ponto de, no templo de Jerusalém, a primeira vez que foi cumprir a sua obrigação como um menino de 13 anos, a partir daquela idade já começava a ação do menino,
homem, Jesus discute com os doutores da lei, manifestando uma extraordinária sabedoria. Meus irmãos, se nós fôssemos averiguar efetivamente a vida pelos, sabe, os escaninhos que aclaram passo por passo, haveríamos de encontrar na infância, na adolescência, na pré-adolescência de Jesus, muitos sinais da sua divindade. Entretanto, nós não o fazemos. Houve uma pedra colocada em cima disto e ficaram os 4 evangelhos, pouco falam a respeito do assunto. O mais que conta essas histórias em detalhes são considerados apócrifos ou não canônicos e, consequentemente, por isso, colocados em dúvida. O que nós necessariamente não sabemos e não fomos informados e não pesquisamos por falta de interesse é acerca da qualidade de vida espiritual de cada um de nós. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, seres espirituais, os nossos laços são espirituais. Os laços carnais são subjetivos. Então, quando estabelecemos os laços espirituais, nos identificamos e, consequentemente, no nosso caminhar da vida, encontramos aquele melhor amigo, aquela melhor amiga, uma senhora que nos parece uma verdadeira mãe, um amigo que nos coloca os seus cuidados e o seu zelo que nos parece um pai, um tio e aí por diante. Caminhamos assim nesta formação de algumas famílias. Entretanto, naquele período, naquele momento, Jesus estava formando a família dos filhos e filhas de Deus. E quem estava por dentro eram os que estavam seguindo. E aqueles eram, naquele momento, a mãe e os irmãos de Jesus. Ele caminhou sozinho. Sua mãe aparece, Maria aparece depois? Sim, aparece. Lá no momento crucial da crucifixão? Sim. Talvez, meus irmãos, cumprindo o próprio desígnio da missão, ao pé da cruz, depois no colégio apostólico, depois ela se agrega à família que Jesus construiu, vai viver com João, etc. Mas é preciso que nós levemos em consideração esta palavra: quem faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí cabe a nós nos situarmos. Qual a nossa posição? É sempre para nós que volta a pergunta de cada dia. Não é para o padre, para o papa, para o arcebispo, o cardeal. Não, é para mim. Eu me sinto aqui fazendo a vontade de Deus para ser irmão de Cristo? Ou eu faço a minha vontade? E como é que eu faço a vontade de Deus? Aceito em plenitude o plano de Deus sobre a minha vida? Ou eu tenho o meu plano pessoal, que é ganhar dinheiro, fama e poder? O plano de Deus muitas vezes não passa por esses caminhos. Na realidade, entretanto, compete fazer a avaliação situando o plano de Deus sobre os nossos planos para encontrarmos a resposta dessa pergunta. O plano de Deus é esse, minha vocação é essa e o meu projeto é este. Qual que eu sigo? Como eu sigo? Então, é muito bom que nos lembremos da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. É muito bom nos situarmos aqui, como os que estão por dentro, para exatamente fazermos parte do grupo que faz a vontade de Deus, para ser irmão e irmã de Cristo Jesus. Se assim procedermos, cumprimos nossa vocação. O círculo familiar vai ser mais ameno, porque vamos entender as individualidades nos aclimatando como aprendizado.
Aprendemos dos nossos pais e aprendemos com os nossos irmãos na escala evolutiva da espiritualidade. Pois todos nós aqui viemos para evoluir espiritualmente, para nos credenciarmos à salvação, à vida eterna, ou nos perdermos na morte. E isto fica ao nosso critério e escolha. Então, neste dia, pensamos, fazemos parte, estamos do lado de dentro ou do lado de fora? E se estamos do lado de fora, vamos pular para dentro. Vamos arregaçar as mangas, vencer os obstáculos, superar as dificuldades e nos situarmos efetivamente dentro daqueles que são chamados. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. São palavras animadoras para nós todos que queremos segui-lo. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa bênção permaneça para sempre. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe